Bom dia a todas e a todos. Lembro-me uma vez mais que a sessão está a ser gravada e que a gravação vai ser disponibilizada online. Esta é a última sessão do Kant Reading Group deste segundo semestre, 2023-2024. Hoje temos um convidado especial que vem do outro lado do Atlântico, o professor Ubirajara Rancan de Azevedo Marques. Uma breve introdução para um currículo vastíssimo. O professor Ubirajara é professor titular do Departamento de Filosofia da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Sua formação universitária deu-se na Universidade de São Paulo. Realizou estágios pós-doutorais em Portugal, Itália, França. Tem-se dedicado a subtemas do pensamento kantiano relacionados com o inato, metáforas musicais, metáforas embriológicas e, mais recentemente, o conceito de disposição, Anlaga. É músico amador e fotógrafo diletante, como o próprio se apresenta, dois factos que eu desconhecia e que agora dão muito mais sentido aos escritos do professor Ubirajara sobre Kant e a música. Tudo faz sentido a partir destas informações adicionais. Como eu disse há pouco, ou como eu disse há pouco ainda antes da gravação, tivemos a oportunidade de nos conhecer, nos conhecemos pessoalmente em Marília já em 2018, numa pequena estadia que eu tive por lá, e guardo com muito carinho a amabilidade com que fui recebido pelo professor Ubirajara. O professor Ubirajara vai apresentar-nos um texto de uma, eu diria, de uma referência dos estudos kantianos, que é Günther Zoller, que, curiosamente, apresentou uma comunicação muito recentemente na Conferência de Lisboa sobre Estética Kantiana, nesta terceira edição que teve lugar em abril já de 2024. O texto que o professor Ubirajara nos traz cá, de Günther Zoller, intitula-se Possibilitar a Experiência, sobre a relação entre o transcendental e o empírico em Kant. Está publicado num volume coletivo coorganizado por Leonel Ribeiro dos Santos, Robert Loudon e pelo próprio Ubirajara Rancan de Azevedo Marques. O volume intitula-se Kant e o A Priori e foi publicado pela Oficina Universitária Marília e pela Cultura Académica São Paulo em 2017. Antes ainda de passar a palavra ao professor Ubirajara, noto só que partilhei convosco a versão para ser lida da apresentação do professor Ubirajara. Caso seja do vosso interesse, será com certeza acompanhar a apresentação. Muito obrigado, professor Ubirajara, pela aceitação deste convite e por estar connosco hoje, tão cedo que é neste momento em Marília, e passo-lhe imediatamente a palavra. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Com meus agradecimentos aos professores Antônio Marques e João Lemos pelo convite que muito me honrou. Saúdo todas e todos. Espero que consigam ouvir-me bem. Sim. Começo pela epígrafe geral, cujo conteúdo diz: meu lugar é o fértil batos da experiência. Nesta frase, o vocábulo grego empregado por Kant, habitualmente traduzido por profundidade, está em perfeito contraste com a altura das torres, ali por eles rechaçadas. No âmbito em que se encontra tal afirmação, o filósofo está a rebater a errônea interpretação de transcendental contida numa recensão de sua primeira crítica, algo que ele faz pela reafirmação do significado genuíno deste conceito, não oposto à fertilidade da profundeza empírica, mas a serviço dela, à medida que seu objetivo é possibilitar a captação cognitiva desta fértil
empiria. A partir de uma crítica às leituras contextualizadoras do pensamento kantiano, que podem induzir a uma topografia como que salomônica dele, a primeira seção do texto de Zöller exibe a seguinte requalificação do idealismo crítico. A partir do transcendental e do a priori, chega-se ao caráter meta-empírico, mas não metafísico, da filosofia transcendental, assim como a partir do empírico e do a posteriori, a orientação empírica, mas não empirista, desta mesma filosofia. Ou seja, por assentado esteja o contexto histórico-filosófico face ao qual se põe o kantismo, a especificidade deste pensamento não poderia jamais se resumir à mera justaposição de velhos ingredientes conhecidos, mas deve levar a uma nova receita, algo que, em linguagem kantiana, indica o horizonte sistemático e, pois, não rapisódico do novo pensamento. Assim, o kantismo que se põe opondo-se aos exclusivismos idealista e empirista compõe-nos em arranjo arquitetônico inclusivo. A propósito, algo no sentido da reunião de contrários poderá, não por acaso, ser encontrado numa passagem da chamada Dissertação de 1770, na qual, ao examinar se tempo e espaço serão inatos ou adquiridos, a análise do filósofo dissolve esta dicotomia inicial, desconstruindo-a pelo emprego confluente de ambas tais possibilidades. Salvo engano, o objeto de tal passagem constituirá um precioso exemplo antecipatório da reunião contrastiva entre o empírico e o futuro transcendental, a priori e a posteriori em âmbito especulativo, algo de não pouca monta no cenário paroxístico geral do idealismo crítico. Eu cito: surge, por fim, quase espontaneamente, a questão de saber se ambos os conceitos, tempo e espaço, são inatos ou se são adquiridos. A segunda hipótese parece estar já verdadeiramente refutada pelas demonstrações feitas, mas a primeira não deve ser admitida tão inconsideradamente, uma vez que ela aplana o caminho à filosofia dos preguiçosos, a qual, mediante a invocação de uma causa primeira, declara inútil qualquer ulterior indagação. Na verdade, o conceito de ambos, tempo e espaço, é sem qualquer dúvida adquirido, não certamente abstraído a partir da sensação dos objetos, mas sim a partir da própria ação da mente que coordena as suas sensações segundo leis permanentes, como um tipo imutável, e por isso deve ser conhecido intuitivamente. Com efeito, as sensações despertam este ato da mente, mas não intervêm na intuição. Nem existe aqui outra coisa inata a não ser a lei do espírito. Fim da citação. Assim, para encerrar a apresentação e comentário da primeira sessão do texto em pauta, tenha-se presente que uma coisa será a coexistência de duas noções entre si contrárias, por exemplo, o inato do idealismo dogmático e o adquirido do empirismo igualmente dogmático, coexistência que redunda na neutralização destes dois elementos. Outra coisa será a reunião transcriativa, por assim dizer, de tais contrários num todo que, incorporando-os, ultrapassa-os em suas especificidades disjuntivas. É tal segunda modalidade conjuntiva que constituirá o traço distintivo do pensamento kantiano. Sobre a epígrafe da segunda seção do texto de Zöller, lembro as palavras de um kantiano da segunda metade do século XIX. Eu cito: estas primeiras frases da introdução de 87 da Razão Pura contêm in nuce o cânone fundamental do criticismo kantiano. Fim da citação. Ou seja, de modo conciso, é como se Kant, nas 15 primeiras linhas deste texto, promovesse a imersão do leitor na inteira novidade por ele trazida,
novidade não exatamente palatável à primeira degustação, pois não só desconhecida, mas elaborada com ingredientes já conhecidos. Aqui e ali, eu diria que o texto de Zöller faz indiretamente ressoar as considerações iniciais de Hermann Cohen na primeira edição de seu A Teoria Kantiana da Experiência, ressonância completamente cabível, dado o ponto de partida histórico-filosófico comum a um e outro, que leva Zöller a recordar a natureza compatibilista do pensamento kantiano ou a oposição cardial entre o racionalismo continental de um lado e o empirismo britânico de outro. Recordo uma passagem do Kant-Burr, daquele prócer do neocantismo de Marburgo. Eu cito: a crítica da razão pura é a crítica da experiência. Da exata determinação deste conceito de experiência, depende-se Kant, através de sua crítica, apaziguou as pretensões naturais tanto do cienticismo da empiria quanto do dogmatismo da razão pura, e se com isto aplainou o conflito deles. Pois, visto que em ambas as partes se encontram direitos naturais, mesmo que eles se mostrem incorretos, este reconhecimento contém, ao mesmo tempo, a seguinte proposição: o surgir é concedido ao ceticismo, o não originar-se ao dogmatismo. Como ambos se deixam reunir, tem a ensinar o novo conceito de experiência. Fim da citação. O título da segunda sessão do texto de Zöller será demasiado modesto face à magnitude do objeto que ela aborda. Para recordar a citação agora mesmo feita de passagem do Kant-Burr de Cohen, tal objeto é, em alguma medida, o novo conceito de experiência apresentado pela razão pura, nela exposto no início de sua introdução, o que, por sinal, explica a epígrafe desta mesma sessão. Do modo como posta, esta epígrafe resume o principal da apresentação de tal novo conceito de experiência na introdução, cujas afirmações, conforme as palavras acima citadas de Charles Schmitt, contém in nuce o cânone fundamental do criticismo kantiano. Contudo, é o que nesta epígrafe não está reproduzido que melhor apresentará algo da novidade filosófica e da dificuldade exegética deste início da introdução da primeira crítica. Eu cito: nenhuma dúvida há sobre que todo o nosso conhecimento começa com a experiência, pois, caso contrário, por onde a faculdade de conhecimento deveria ser despertada para o exercício, tal não ocorresse através de objetos que movem nossos sentidos e, em parte, por si mesmos efetuam representações, em parte põem em movimento nossa atividade intelectual para compará-los, conectá-los ou separá-los, e para, assim, elaborar o estofo bruto das impressões sensíveis para um conhecimento dos objetos, que se chama experiência. Fim da citação. A nova concepção de experiência prevê que a faculdade de conhecimento seja despertada para o exercício, algo a ocorrer por meio de objetos que movem nossos sentidos. Objetos que, em parte, por si mesmos efetuam representações. Trata-se aí da fertilidade própria e inarredável do bathos da experiência. Em parte, põe em movimento nossa atividade intelectual para compará-los, conectá-los ou separá-los, atividade que constitui uma contrapartida ao bathos empírico, contrapartida também própria e inarredável, correspondente a uma espécie de fértil solo transcendental. Este quadro, já de saída, aponta para uma espécie de protocolo de cooperação entre a faculdade de conhecimento e os objetos que movem nossos sentidos. Embora tais objetos também, em parte, por si mesmos, efetuem representações, eles terão, sobretudo, o papel de despertador do aparato cognitivo, pois sua captação pelo sujeito só terá lugar se o aparato transcendental for por eles excitado. Despertada para o exercício, a faculdade de conhecimento elaborará o estofo bruto das impressões sensíveis
para um conhecimento dos objetos que se chama experiência. Com isto, a experiência ali nomeada, a qual literalmente conclui o raciocínio do anúncio de um protocolo de cooperação entre a faculdade de conhecimento e os objetos que movem nossos sentidos, ela será o resultado da elaboração transcendental do estofo das impressões sensíveis, elaboração que permite a captação cognitiva de um material cujas representações próprias permaneceriam inacessíveis ao sujeito de conhecimento se a brutidade originária delas não fosse objeto de tal elaboração. Estas palavras iniciais são de pronto seguidas pela distinção que interessa a Zöller destacar, distinção que, não sendo obra do filósofo, permite-lhe introduzir a fertilidade do solo transcendental. Eu cito: mas, ainda que todo o nosso conhecimento surja com a experiência, nem por isto ele todo se origina precisamente da experiência. Fim da citação, ou seja, parte de nosso conhecimento tem origem meta-empírica. Esta colocação do filósofo, sem ser demonstrativa, é o anúncio de um postulado já evidenciado no segundo prefácio da mesma obra. Nele, com efeito, lê-se: à medida que deve haver razão nas ciências, algo nelas tem de ser conhecido a priori. Pouco mais adiante, o desdobramento de tal sentença: nós só conhecemos a priori das coisas o que nós mesmos colocamos nelas. Embora as palavras de Charles Schmitt sobre a introdução da crítica sejam em tudo procedentes, a novidade do novo conceito de experiência trazido pela inteira obra, novidade que, segundo aquele autor, seria encontrada in nuce nesta parte dela, a veracidade de tal juízo só pode ser estabelecida retrospectivamente. Se é fato que muitas das dificuldades por nós ainda experimentadas para com a razão pura são a bom tempo da ordem da letra, não da do espírito, quando de sua publicação incompreendido seu espírito, sua letra era de certo tomada a partir do que já se encontrava estabelecido. Tal significa que, para o leitor contemporâneo de Kant, as 15 primeiras linhas da introdução da razão pura em 87 terão ecoado o Leibniz dos novos ensaios, o que resultaria em o a priori ser tomado pelo inato mitigado, como foi. Mais à frente, Zöller dirá, eu cito: Locke e Hume tinham eles próprios submetido os fatos empíricos a certos tratamentos mentais que permitiam adicionar-lhes um conteúdo ou uma significação suplementares. Mas, diferentemente dos empiristas clássicos, Kant considera que o tratamento mental dos dados sensíveis é uma atividade mais do que empírica. Fim da citação. Aqui penso ser preciso destacar o seguinte ponto. Para Kant, esta ou aquela experiência é já o resultado da captação de um material tornado cognoscível pela presença do aparato subjetivo transcendental. Assim, compreende-se que o tratamento mental dos dados sensíveis, atividade mais do que empírica, refira-se à inseparabilidade cognitiva entre material e formal, assentada na inseparabilidade de direito entre eles, postulada pelo idealismo crítico e concernente à legitimidade do conhecimento puro. Logo, o mais do que empírico aponta para o amálgama epistemológico fundamental. Numa palavra, não há, cognitivamente falando, empírico sem transcendental. Partindo de tal pressuposto, estética transcendental e analítica dos conceitos da razão pura, especialmente elas, tratarão de decompor, ao nível das faculdades de conhecimento, aquilo que, segundo tal pressuposto, já está de saída cognitivamente sintetizado. Embora assim, a afirmação de Zöller sobre os empiristas clássicos poderá gerar alguma dificuldade. Se, diferentemente deles, Kant considera que o tratamento mental dos dados sensíveis é uma atividade mais do que empírica,
será lícito concluir que, para tais empiristas, este mesmo tratamento será uma atividade não mais do que empírica, ou só empírica. Mas, neste caso, como compreender uma atividade mental exclusivamente empírica? Excluída a hipótese de o tratamento mental dos dados sensíveis ser literalmente uma atividade empírica, compreende-se que ele seja assim nomeado por alusão à proveniência de tais dados, cuja fonte não só tem exclusividade própria, mas é a única fonte conteudística possível. Aqui, vale ter presente que a subjetividade transcendental, infensa ao inatismo, está mesmo assim referta de elementos a priori de conhecimento, tais como espaço e tempo e categorias, a informar o objeto indeterminado da intuição empírica. Ou seja, diferentemente do empirismo clássico, o idealismo crítico tem um conteúdo puro diretamente responsável pela cognição dos dados sensíveis, os quais, portanto, não são tratados posteriormente como tais, senão que são já captados por meio de tal aparato cognitivo. Dito de outro modo, ontologicamente, a existência daquilo que redunda em tais dados captados independe de tal aparato captador. Epistemologicamente, seu conhecimento resulta do amálgama que com ele forma. Recordemos as palavras de Zöller. Para levar a termo a integração original do não empírico no empírico, a filosofia transcendental de Kant deve combater a aparência de uma contradição fundamental que afetaria a própria ideia do não empírico residindo no coração do empírico. Kant busca dissolver essa aparência de contradição, distinguindo a ordem temporal e a ordem estrutural da experiência. Assim sendo, do ponto de vista metodológico, ter-se-á presente que o elemento doutrinal a impedir, em última instância, a equiparação entre idealismo crítico ou transcendental e idealismo dogmático é a distinção entre fenômeno e coisa em si, já porque, em verdade, Leibniz também se valera da diferença entre ordem temporal e ordem estrutural da experiência, mas sem a subsumir a distinção depois introduzida por Kant entre cognoscível e incognoscível. Por fim, parece-me importante destacar a seguinte afirmação de Zöller: a experiência possível é a experiência tornada possível. Ela não representa um fato dado, mas um fato cumprido, um acabamento, mais do que uma ocorrência. Ou seja, se, ao fim e ao cabo, há mesmo uma só experiência, o conceito de experiência possível é a teorização pela qual as ocorrências empíricas podem unicamente tornar-se aptas a constituir matéria de conhecimento. Ao tema da terceira seção do texto de Zöller estão associados os subtemas da realidade objetiva e da validade objetiva de nosso aparato cognitivo, bem como o de sua restrição ao domínio empírico, ao bathos da experiência, cuja fertilidade será por ele mesmo tornada apreensível. Embora nosso autor refira-se somente à segunda daquelas duas expressões, farei uma distinção entre realidade objetiva e validade objetiva. As considerações feitas nesta terceira seção ao emprego empírico do a priori aludem de pronto a uma conhecida fórmula empregada pelo filósofo na introdução à lógica transcendental da razão pura. Pensamentos sem conteúdo são vazios, assim como intuições sem conceitos são cegas. Sendo correto afirmar que o significado de conteúdo na primeira de tais frases está para o de intuições na segunda, assim como o de pensamentos naquela para o de conceitos nesta, segue-se disto a inteira correspondência entre ambas estas frases, correspondência cuja formulação mais comum apresenta-se do seguinte modo: conceitos sem intuições são vazios, intuições sem conceitos são cegas. Na sequência da mesma passagem na qual se encontram tais frases, lê-se: donde ser tão necessário tornar sensíveis os conceitos de tal conteúdo, isto é, juntar a tais conceitos o objeto dado na intuição,
quanto tornar compreensíveis as intuições do mesmo conteúdo, isto é, colocar tais intuições sob conceitos. Assim, mediante a disjunção recíproca dos itens do problema, às partes da resolução corresponde uma interação mútua. Pensamentos sem conteúdo sendo vazios e intuições sem conceitos sendo cegas, juntem-se um e outro objeto e pensamento. Com isto, a realidade do a priori só lhe é dada empiricamente, o que a torna uma realidade literalmente objetiva. Uma vez assegurado tal conteúdo a ele, é de pronto estabelecida sua validade objetiva, ou seja, espaço e tempo e categorias só têm valor à medida que as primeiras recebem o múltiplo resultante das impressões e as segundas se voltam para ele a fim de o determinar. Por conseguinte, realidade objetiva refere-se ao a priori não mais como mera forma vazia de pensamento, mas como pensamento de um conteúdo, forma a qual foi dada uma matéria. Já validade objetiva refere-se ao a priori, que, tendo agora um conteúdo a ser pensado, tem por isto uma validade transcendental empiricamente condicionada. Como sabido, a legitimidade da junção entre a priori e empírico é obra da dedução transcendental dos conceitos puros do entendimento, em suas duas versões, bem como do famoso e polêmico capítulo do esquematismo dos conceitos puros do entendimento, duas partes cruciais da primeira crítica, às quais Zöller alude no final desta terceira seção de seu texto. Ainda antes, conforme ele, as formas cognitivas são necessárias para a experiência, mas elas não lhe bastam. Ou seja, a necessidade delas prende-se à peculiaridade de nossa cognição, que, limitada à doação empírica, busca estabelecer as condições de possibilidade do conhecimento do que lhe é dado. Mas os elementos puros de conhecimento não vão à experiência, aquela em relação à qual nenhuma dúvida há sobre que todo o nosso conhecimento começa com ela, senão que a constituem, tal sendo o novo conceito de experiência de que falava Cohen. Eis o que aborda Zöller, referindo-se ao desdobramento interno das condições cognitivas a priori e ao fato que formas de intuição e formas de pensamento são distintas nas suas origens e gêmeas nas suas operações. Ou seja, ainda com Zöller, no nível das formas transcendentais de toda a experiência possível, a possibilitação da experiência apresenta-se como uma cooperação complementar entre as contribuições formais da sensibilidade e as do entendimento. Para encerrar estes meus comentários à terceira seção de nosso texto, permito-me, em certa medida, o transgredir, citando uma passagem do medievalista Etienne Gilson em sua obra O Ser e a Essência. Eu cito: o idealismo crítico concede-se um dado para estar seguro de não pensar no vazio, mas toma imediatamente as medidas necessárias para que este dado jamais reserve qualquer surpresa ao pensamento que o acolhe. Desde o próprio instante no qual ele o refrata nas formas a priori da sensibilidade, até ao momento no qual o organiza como ciência, graças às categorias do entendimento, o espírito goza sem restrição do privilégio de explorar um dado real, que, contudo, não contém absolutamente nada senão o que nele põe o espírito. Fim da citação. Mas por que uma citação antikantiana de um não kantiano? Digamos que para um contraponto ao cantus firmus de Kant e a leitura kantiana que dele faz Zöller, pois o contracanto irônico provocativo de Gilson enseja a seguinte pergunta: redundará a junção de empírico e transcendental em Kant num escamoteamento do múltiplo sensível e, pois, numa orientação não mais do que neo-idealista? Tendo em conta a proximidade de boa parte dos complexos objetos abordados na quarta e na quinta sessões de nosso texto, tratarei mais ou menos simultaneamente delas duas.
Se as 15 primeiras linhas da introdução de 87 da Razão Pura terão levado os contemporâneos de Kant a pensar em Leibniz, a epígrafe da quarta seção do texto de Zöller terá, de certo, confirmado tal leitura, muito especialmente a suposição de o a priori nada mais ser do que um mal disfarçado nome para o inato moderado do autor dos Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano. Para começar, destaco a seguinte passagem da quarta seção do texto de Zöller. Eu cito: Kant serve-se em particular da concepção genética do organismo, segundo a qual o indivíduo adulto desenvolve-se sobre a base de certas condições preliminares, disposições, germes, que determinam a sua composição e o seu funcionamento. Segundo a teoria biológica que tem os favores de Kant, a saber, a epigenesia, a maturação de um ser vivente consiste na emergência de novas estruturas não ainda contidas em ato nos germes ou nas disposições, mas neles encontrando-se de maneira somente potencial ou virtual. Fim da citação. Nos termos do que nos diz Kant no parágrafo 81 da terceira crítica, a epigênese, ou pré-formação genérica, caracteriza-se por uma precedência formativa indeterminada referente a algo que aos poucos ou sucessivamente torna-se determinado. Já o pré-formismo, ou pré-formação individual, caracteriza-se por uma precedência formativa determinada, embora não ainda completamente desenvolvida ou aumentada, pois o evolvimento característico da pré-formação individual é mera aumentação. Conforme o jargão de que se vale o filósofo, tal representa uma edução, ao passo que o desenvolvimento característico da pré-formação genérica ou epigênese, uma produção. Com isto, aquela remete a uma precedência formativa determinada, ao passo que a segunda, a epigênese, a uma precedência formativa indeterminada. Já com respeito ao parágrafo 27 da segunda edição da Crítica, a metáfora epigenética nele presente deverá ser sobremaneira compreendida no sentido de os elementos intelectuais da formação do objeto de conhecimento não estarem pré-formados, e com isto não poder haver uma identificação entre a prioridade transcendental e inatidade sobrenatural. Como bem destacado por Zöller, não será empresa fácil compreender literalmente tal metáfora, ou nem mesmo será possível fazê-lo, pois que um desenvolvimento epigenético das categorias exigiria a temporalidade cujo pano de fundo empírico macularia indelevelmente a pureza constitutiva das formas de pensamento. Na quinta seção de seu texto, nosso autor recorda a também algo difícil metáfora jurídica adotada por Kant no escrito contra Eberhard, de 1790, sobre a aquisição originária das representações elementares de conhecimento. Tanto a metáfora embriológica da epigênese das categorias, quanto a jurídica de sua aquisição originária, ambas carregam a mesma dificuldade da presença de uma temporalidade desenvolvida ou adquirida, na qual as categorias seriam, como tais, produzidas. No que se refere à metáfora epigenética, a questão será o desenvolvimento delas. No que se refere à jurídica, a questão será diversa, pois a aquisição originária delas é também a das formas de intuição, espaço e tempo. Ou seja, se no caso daquela a questão é a temporalização das categorias, seu desenvolvimento no tempo, já adquirido, no caso desta, a questão é a simultaneidade ou sucessividade aquisitiva de tempo, espaço e categorias. Parece possível dizer que, no âmbito de uma protoexperiência, tais representações são originalmente adquiridas por ocasião dela, no momento que a faculdade de conhecimento é despertada para o exercício. Mas como explicar seu desenvolvimento epigenético, aquele cuja ideia parece implicar uma sucessividade, em tal caso, comprometedora?
Uma maneira de superar este aparente impasse será pela equiparação entre desenvolvimento epigenético e aquisição originária. Se assim se fizer, a importância característica de tais metáforas será sobremaneira negativa. Pela metáfora epigenética, a negação da pré-formação individual. Pela metáfora jurídica, a negação da aquisição empírica. Com efeito, uma e outra negam algo pronto que, implantado sobrenaturalmente no ser humano, conspurcaria a já relativa autonomia de sua atividade cognitiva. Contudo, ambas também se equivalem pelo que afirmam, e, em tal caso, pela admissão de algo indispensável do qual parte o processo respectivo. No caso da aquisição originária, um fundamento que, no dizer de Kant, ao menos ele é inato. No caso da pré-formação genérica, algo também assim, a propósito do qual, em 77, para marcar a diferença entre epigênese por evolução e pré-formação, Tetens lapidarmente afirmou: o germe contém em si o princípio da formação, não, porém, a própria formação. Já Kant, em 90, em passagem na qual advoga a grande vantagem do partidário da epigênese frente aos defensores da teoria da evolução, assevera, eu cito, a razão, com o menor empenho possível do sobrenatural, transfere à natureza, desde o primeiro momento, desde o primeiro começo, tudo o que ocorre. Se formos agora à epígrafe da quinta seção do texto de Zöller, retirada da reflexão 4.900 do filósofo, parte da afirmação que ali se encontra torna-se algo irônica a respeito da posição embriológica defendida pelo autor dos ensaios filosóficos sobre a natureza humana e sobre seu desenvolvimento. Eu cito: eu não me ocupo com a evolução dos conceitos, como Tetens. Eu não me ocupo com todas as ações pelas quais os conceitos são gerados. A ironia que aponto resulta do fato de o vocábulo evolução, ali empregado por Kant, ter o mesmo significado de pré-formação ou pré-formação individual, doutrina preterida por ele. A questão é que Tetens não somente não optou pela evolução, como, em verdade, formulou a hipótese de uma epigênese por evolução, o que, por sinal, o aproximaria da pré-formação genérica defendida mais de 10 anos depois por Kant na terceira crítica. Ou seja, embora cada qual a seu modo, o fato é que um e outro propuseram uma composição entre as duas correntes embriológicas antagônicas. Não obstante assim ter ocorrido, compreende-se que as palavras de Kant em tal reflexão tenham por meta ecoar o ponto de vista transcendental. Eu me ocupo simplesmente com a validade objetiva dos conceitos, com óbvio destaque para os conceitos puros do entendimento. Seja como for, esta reflexão ricocheteia sobre o plano das metáforas embriológica e jurídica formuladas por ele em 87 e 90, indicando-lhes não bem o percurso de sua exata compreensão, mas o de seu limite exegético. Recordo, a propósito, as seguintes palavras de Zöller. Kant adota uma dupla estratégia para dissolver a impressão de um naturalismo inesperado no próprio interior do seu apriorismo da experiência. Por um lado, ele sublinha que a epigênese, na formação original da experiência, é ela própria de natureza a priori e desenvolve-se fora da ordem temporal da experiência. Na dedução transcendental das categorias da segunda edição da Crítica da Razão Pura, ele emprega a expressão epigênese da razão pura para indicar o caráter estritamente extratemporal e não empírico da formação que faz das categorias princípios da experiência possíveis. Nestas considerações de nosso autor, destaco o caráter estritamente extratemporal e não empírico da formação que faz das categorias princípios da experiência possível. Já um desenvolvimento epigenético na formação original da experiência, desenvolvimento que ocorreria fora da ordem temporal da experiência, tal se poria no nível de uma desmetaforização da metáfora embriológica cunhada por Kant, ou naquele que corresponderia
a todas as ações pelas quais os conceitos são gerados, para valer-me das palavras do filósofo na reflexão ainda há pouco comentada. Com isto, o que quero dizer é que não me parece seja o caso de concedermos demasiada atenção à tripla metáfora embriológica da conclusão da dedução B, sob pena de, se assim fizermos, tornarmos-nos mais realistas do que o rei. Ao contrário do até agora feito, partirei, na última sessão do texto de Tchela, não das epígrafes que a encimam, mas de uma passagem dela que me servirá de mote para glosar algo da crucial relação entre transcendental e empírico. Eis a passagem a que me refiro. Só a ciência dos objetos no espaço e no tempo. E esses objetos, como fenômenos, só advêm sob a direção constitutiva das leis a priori da natureza, à medida que se trata de produtos do entendimento puro, com as suas categorias e os seus princípios. O que a seguir farei pode também ser visto como um comentário à parte inicial do parágrafo 10 da Razão Pura, passo deveras importante da obra, menos pela dedução metafísica das categorias nele exposta, mas pelo conteúdo de seus dois primeiros parágrafos, cena na qual se torna protagonista o múltiplo. Na primeira crítica, com efeito, atenta-se muito especialmente à unidade das categorias, ao processo de determinação sintética, à ligação intelectual, não, porém, à justificação de ordem operativa pela qual estas ações são e têm de ser levadas a cabo do modo como tal ocorre. O múltiplo, assemelhando-se a um tipo de conceito servidor perante as formas de intuição, a síntese, as categorias, age como se, onde estivesse, ali se encontrasse para somente ser útil a cada uma destas modificações do ânimo, dando-lhes a todas a indispensável referência com que elaborar o conhecimento objetivo. Pois se ele não fosse, o mesmo conhecimento, sem conteúdo, simplesmente não seria. Da mesma forma, se ele não fosse como é, se a multiplicidade não lhe fosse constitutiva, não se compreenderia a razão de haver a unidade das categorias e o processo de determinação sintética. Num conhecido passo da dedução transcendental na primeira versão da crítica, lê-se, eu cito, toda a intuição contém em si um múltiplo, múltiplo que, porém, não seria representado como tal se o ânimo, na sequência das impressões, não distinguisse o tempo de uma impressão a outra. Pois, como contido num momento, toda representação nunca pode ser algo mais do que a unidade absoluta. Ora, para que a partir deste múltiplo devenha a unidade da intuição, como aproximadamente na representação do espaço, é primeiramente necessário, então, o percorrer da multiplicidade, e assim a composição dela, a ação que nomeia o síntese da apreensão, pois ela é imediatamente dirigida à intuição, que em verdade oferece um múltiplo, o qual, porém, como tal, e em verdade como contido numa representação, nunca pode operar sem uma síntese nele ocorrente. Fim da citação. Consoante um fragmento do trecho acima, toda a intuição contém em si um múltiplo, múltiplo que, porém, não seria representado como tal se o ânimo, na sequência das impressões, não distinguisse o tempo de uma impressão à outra. Dir-se-á que a multiplicidade do múltiplo empírico decorre do fato de o ânimo atuar temporalmente. Em contrapartida, de acordo com outro fragmento do mesmo trecho, a intuição oferece um múltiplo, dir-se-á que a intuição empírica é por si mesma responsável pela multiplicidade do múltiplo concedido. Em outras palavras, o que a empiria viesse a conceder-nos, ela nolo concederia sob a forma da multiplicidade. Embora se possa, em atenção ao modo como faz o próprio Kant, falar de dois múltiplos, um puro, outro empírico, creio não seja o caso de assim, em última instância, proceder, pois o que parece rigorosamente ilícito inferir é a multiplicidade do chamado múltiplo empírico decorrer da forma pela qual o objeto indeterminado da intuição empírica é apreendido pelo sujeito, o que constituiria seu condicionamento formal pelo múltiplo puro.
Numa palavra, a multiplicidade atribuída ao objeto indeterminado da intuição empírica será inteiramente devida ao fato de ele ser recebido pela infinita divisibilidade de espaço e tempo. Longe de a questão limitar-se às filigranas e terminológicas, ela vai ao âmago da interconexão entre a priori e a posteriori. Com efeito, é pela direta determinação transcendental do múltiplo puro, na qual as partes interconectadas, formas de pensamento e formas de intuição, são homogêneas entre si, umas e outras puras, que, no plano especulativo, prepara-se a relação entre transcendental e empírico, a qual, indireta, ocorrerá pela recepção do chamado múltiplo empírico nas formas puras da intuição. Tal o que revela a analítica dos conceitos. Eu cito: espaço e tempo contêm um múltiplo da intuição pura a priori, mas também pertencem às condições de receptividade de nosso ânimo, unicamente sob as quais este pode receber representações de objetos, as quais condições, por conseguinte, têm sempre de afetar o conceito de tais objetos. É justo por esta dupla face de espaço e tempo puros, uma voltada para a determinação transcendental, outra para a recepção do objeto afetante, que afinal se estabelece o protocolo de cooperação entre empírico e transcendental. Mas assim, ao passo que a determinação transcendental reúne como que dois atores, unidade sintética categorial e múltiplo de espaço e tempo, num palco comum, o da puridade que ambos ostentam, a recepção do objeto afetante tem cada qual receptividade pura e afecção empírica, como que nas duas margens de um mesmo desfiladeiro intransponível. Se atribuir ao objeto afetante uma multiplicidade própria, ter-se-á a incoerência doutrinal da pressuposição de algo no objeto ainda indeterminado da intuição empírica, como se fosse possível conhecê-lo antes de ele manifestar-se. Contudo, dir-se-á não se tratar aí de nenhuma pressuposição dogmática, posto que para conhecer a priori é preciso algo pôr no objeto da afecção. Neste caso, em verdade, não bem tal objeto, mas, por meio da determinação transcendental do múltiplo puro, o objeto de conhecimento a ser produzido. Se assim, este objeto terá garantido uma referência empírica, em linguagem kantiana, realidade e validade objetivas, a referência que resulta do estabelecimento das condições de possibilidade de um conhecimento a priori do que, sendo dado, venha a ser apreendido pela subjetividade transcendental. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Ubirajara, por nos ter trazido este rigoroso e riquíssimo texto e, antes de mais, por lhe ter feito inteira justiça e, finalmente, por ter cumprido estritamente os nossos limites temporais. Muito obrigado pela apresentação. E temos agora espaço para questões e comentários da vossa parte. Professor António Marques? Não estamos a ouvir. Agora já? Agora sim. Ok. Não queria ser o primeiro, mas pronto, ok. Bom, eu queria agradecer muito ao Bira realmente esta exploração tão minuciosa da analítica, sobretudo da analítica dos conceitos e da analítica dos princípios. E eu teria para já unicamente, por um lado, um pedido de esclarecimento, mas ele poderia um pouco elaborar um pouco este tópico da epigênese e da temporalidade própria da epigênese, por contraposição à pré-formação. Parece-me que esse é um dos pontos
pelo menos para mim, mais originais do texto, se a epigênese, no fundo, não terá uma função também negativa relativamente à compreensão da pré-formação. Não sei até. Bom, mas tu introduziste aí o problema da relação ou do tipo de temporalização próprio da epigênese. Se pudesse esclarecer um pouco esta questão, realmente é interessante. Depois, um outro, mas isto é mais uma observação, enfim, sem grande incidência na compreensão do texto. Parece-me que para quem faz uma análise tão minuciosa da complexidade do conhecimento transcendental, que é, no fundo, como é dito também, um desdobramento, o estudo do desdobramento interno das condições cognitivas a priori, tem impressão, ou fico com a impressão, que é dada pouca importância ao problema, ao funcionamento do esquematismo transcendental. Sendo que o esquematismo transcendental, como sabes, é como começa precisamente a analítica dos princípios, não é? Com o esquematismo transcendental, que é o terceiro termo, o médio termo entre precisamente o intelectual e o empírico. E não seria possível aplicação qualquer dos conceitos puros sem esse funcionamento que ele diz que está escondido nas profundezas da nossa mente, não é? Do Gemüt, mas de qualquer modo é muito importante. Que ele, aliás, retoma como hipotipose, como sabes, não é? Tanto na crítica da razão prática como na crítica da razão pura. Na crítica da razão prática, mas como uma típica. Bom, não quero acrescentar mais coisas, mais problemas. Mas muito obrigado pela tua apresentação. Obrigadíssimo pelas questões, Antônio. Sem a menor dúvida, falando dessa observação que fez sobre o esquematismo, se eu puder dizer tal coisa, sem, obviamente, nenhum demérito ao excelente texto do Tchela, é como se aí houvesse, digamos, o calcanhar de Aquiles do texto, não é? Ou seja, essa nenhuma exploração do esquematismo transcendental, não é? Eu não estou a tirar de mérito ao texto. Obviamente, sem dúvida, claro. O texto eu acho claro. magnífico, mas eu também senti muita falta, não é, de tal coisa, porque ele faz uma alusão, não é, mas apenas isso, não é? E, sem dúvida nenhuma, é de fundamental importância, pelo menos pela minha leitura, creio que também pela que faz, que o esquematismo seja considerado mesmo indispensável, não é? Unentbehrlich, como diz o Kant numa reflexão cujo número agora não tenho presente. Ou seja, embora o texto tenha gerado tanta polêmica, e alguns o considerem um complemento psicologista, não é? Da dedução transcendental, mas, sobretudo, em 87, parece-me de fundamental importância. Sobretudo, não é? Eu diria, o esquematismo dos conceitos empíricos, que é justamente a arte oculta nas profundezas da alma, o mais intrincado. Não é? Indo para a sua colocação inicial, não é? Sem a menor dúvida, é uma questão, eu diria, fundamental, que põe em relação complexa, difícil, esses dois sistemas embriológicos antagônicos, a pré-formação e a epigênese. Ou seja, tanto a pré-formação quanto a epigênese, parece-me que tem uma relação com o atemporal e com o temporal, uma relação inversa, não é? Ou seja, a pré-formação, ela dá-nos as coisas, por assim dizer, prontas e acabadas, é a versão embriológica do inato em campo especulativo, não é? E aí ela, então, não precisaria da temporalidade. Porém, ela precisa
da temporalidade para a aumentação, não é? Para que o homúnculo deixe de ser homúnculo, deixe de ser o animálculo e se mostre com toda a sua envergadura, digamos assim. Então, nós temos essa relação nela entre o atemporal e o temporal. No caso da epigênese, nós temos uma relação inversa, não é? Com o tempo, ou seja, ela precisa da temporalidade para o seu desenvolvimento, que não é mera aumentação, não é? É o surgimento determinado, não é? Daquilo que ela, na sua, enfim, estrutura amorfa, não é? No seu, fazendo a comparação com o campo especulativo, no seu fundamento inato, não tem de determinar, não é? Então, digamos, ela também precisa da temporalidade, só que no sentido inverso, no sentido, digamos, constitutivo, não é? Determinador em relação à pré-formação, exato oposto, não é? Agora, o que me parece, e foi o que eu tentei dizer, é que se nós quisermos levar ao pé da letra, a ferro e a fogo, a metáfora embriológica privilegiada pelo Kant, não é? No parágrafo 27 da Razão Pura, ou seja, a metáfora epigenética, já que a da pré-formação e da geração espontânea são postas de lado, não é? Nós corremos o risco, como eu quis dizer, de sermos mais realistas do que o rei. Ou seja, se nós tivermos de pensar numa epigênese das categorias, num desenvolvimento, né, que partiria daquele fundamento inato da aquisição originária da metáfora jurídica, para termos constituídas as categorias, enfim, parece-me que aí nós temos um impasse e não vejo solução possível, né? É nesse sentido, ou seja, de nós eventualmente levarmos ao pé da letra a metáfora epigenética, que me parece que nós correríamos o risco de ficar num beco sem saída. Ok, concordo. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado pelo comentário, pela resposta ao comentário. Mais questões? Eu vou arriscar colocar uma questão sobre uma parte do texto que eu inicialmente tive a impressão de que não estava suficientemente desenvolvida e numa segunda leitura pareceu-me que está especialmente desenvolvida, mas não sempre de maneira anunciada explicitamente. É essencialmente a ideia ou o efeito que o facto do a priori se encontrar no coração da experiência, como diz Zola, tem para o próprio a priori. Ele diz a certa altura, logo na primeira secção, aliás, o a priori para Kant encontra-se no coração da experiência, sem a qual ele corre o risco de perder todo o sentido e toda a significação. Depois isso aparece também na secção terceira, a realização do a priori através da possibilitação da experiência é uma restrição, a realização das formas a priori na formação original da experiência mostra ser a única maneira de realizá-las num contexto teórico cognitivo. E depois o próprio professor Ubirajara faz uma ou duas notas também não exatamente explícitas em relação a isso, mas, por exemplo, a ideia, os verbos que usa do despertar e do excitar o aparato cognitivo transcendental e o aparato subjetivo transcendental. E a certa altura o professor Ubirajara conclui dizendo, numa palavra, não há cognitivamente falando empírico sem transcendental. A pergunta que eu faço é a inversa. Se há cognitivamente falando transcendental sem empírico. Há uma expressão ainda desenvolvendo este ponto para lá da pergunta que será se há transcendental sem empírico. Na terceira secção, Zola diz-nos que, fora da sua função transcendental, o a priori é somente uma estrutura vazia de conteúdo ou uma função formal que a nada serve.
Mas aí a questão passa a ser, então, o que é uma estrutura vazia de conteúdo e uma função formal que a nada serve. Deixo esta questão. Obrigado. Muito obrigado, João. Certamente há transcendental sem empírico, mas como forma vazia, ou seja, algo que é voltado para um objeto que ainda não foi dado, não é? Isso eu diria, ou seja, é uma forma, como diz também o próprio Tchela, uma forma virtual, potencial, não é? E não ainda com algo que nela se pudesse encontrar. Há um trecho, por sinal, do texto do Tchela, que na versão ampliada do meu texto eu comento muito rapidamente, no qual fica-se um pouco com a impressão de que as formas de intuição e as formas de pensamento, não é? Os elementos de conhecimento, eles seriam aproximadamente como a pedra de mármore do Leibniz, ou seja, ela conteria veios, não é? Que a partir do trabalho do escultor, não é? Mostrariam uma figura, não é? Elas já conteriam essa figura. E eu creio tal, tal leitura que se pode fazer de um trecho do texto do Tchela é um pouco polêmica, para dizer o menos. O que é, afinal de contas, essa forma vazia? Não é? Eu prefiro pensá-la de maneira mais radical, não é? Ou seja, que ela não se confunde com a pedra de mármore leibniziana, não é? Então, não respondendo completamente a você, mas em parte eu diria, não é a pedra de mármore, não é? Agora, essa colocação que você fez, que você recordou no início, não é? De o transcendental estar no empírico, não é? No coração do empírico, no âmago dele, sim e não. Ou seja, não se nós pensarmos na experiência que está no início da parte primeira da introdução da crítica em 87, uma experiência em sentido fraco, não é? Não pode estar. Porém, sim, se nós pensarmos na conclusão desse primeiro parágrafo da primeira parte da introdução em 87, que apresentaria pelo menos parte do que será o novo conceito de experiência. Aí sim, ou seja, o transcendental que está e tem de estar no empírico é no empírico construído como objeto de conhecimento, mas não no empírico que nos é dado como objeto indeterminado da intuição empírica. Nesse não pode haver transcendental. E aí, se você me permite, eu chamo a atenção para o texto do qual eu gosto muito, não é? Embora seja anticantiano, que é o texto do medievalista Gilson, não é? Porque ele é sumamente irônico. Ele diz, mas afinal de contas, tudo que o sujeito conhece é aquilo que o sujeito põe no objeto, mas então o que é que nós temos aí? Que dado real é esse? E nós poderíamos, então, retornar ao texto do primeiro parágrafo da primeira parte da introdução de 87 e dizer: mas como assim tudo começa com a experiência? Se essa experiência, afinal de contas, quando eu a conheço, não é mais aquilo que com ela começa? Enfim, não é? E esse é um problema que é resolvido, não é, pelo Kant, não é, pela distinção fenômeno-coisa em si. O que eu construo, o que eu produzo, o que eu tenho, não é, como objeto de conhecimento, pela inserção do transcendental em algo, não é o fenômeno, é o objeto que eu construo, não é, como objeto de conhecimento, mas jamais poderá ser, senão eu retomaria o idealismo dogmático, jamais poderá ser o empírico naquele sentido fraco que está na frase inicial da introdução. Né? Então, por isso eu disse, o transcendental está e não está no empírico. Né? A questão toda é nós compreendermos, assim me parece, o sentido de experiência, ou o duplo sentido. Daí eu ter achado conveniente recordar o famoso texto do Cohen,
de 1871, da primeira edição do seu Kant-Buch, justamente porque é o novo conceito de experiência. Muito obrigado. Obrigado eu pelo esclarecimento. Mais questões? Sílvia. Olá, bom dia a todos. Eu agradeço ao professor Ubirajara, apresentação excelente, clara, rigorosa. E, se me permitem, eu sairia um pouco do texto e manifestaria uma curiosidade minha. Eu gostaria de ouvir o professor Ubirajara, enquanto kantiano, qual o seu olhar em relação a um certo kantismo anglo-saxónico, lido justamente por autores da segunda metade do século XX, ingleses, americanos, propuram justamente, digamos, converter o kantismo no naturalismo, ou mesmo no realismo. Eles têm nomes como o Strawson e o McDowell, portanto, que pretendem, digamos, trazer Kant para o século XX e suavizar aquilo que é idealismo, ou mesmo transcendentalismo em Kant, e, portanto, moldá-lo, digamos assim, num pensador realista e naturalista. Isso porque me foquei justamente no momento em que o professor sublinha justamente a dimensão ou a postura kantiana antinaturalista. E, portanto, a rejeição que Kant estabelece de forma clara dessas leituras naturalistas, digamos assim, daquilo que são as categorias. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu certamente não satisfarei sua excelente questão por falha minha, ou seja, eu conheço pouco ou conheço mal a literatura a qual você muito justificadamente fez referência, embora ela seja importante, importantíssima, eu diria. Então, o meu comentário à sua excelente questão será lateral, não é? E na versão ampliada do meu texto, eu, inclusive, digo que, em minha leitura, o texto do professor Tchela é conservador, a sua leitura é conservadora. E, obviamente, eu não faço com isso uma crítica de modo nenhum. Eu sou um fã, digamos assim, do Tchela e das excelentes leituras que ele faz de vários e vários cruciais momentos do pensamento kantiano. E eu tive a oportunidade de recebê-lo 7, 8 vezes aqui em Marília, então tenho um contato muito próximo com ele e coisa e tal. Muito bem. Mas eu creio que, ao mesmo tempo em que é preciso haver essa leitura, não é, conservadora, é preciso, absolutamente preciso, haver uma leitura não conservadora, uma leitura que eu gostaria de chamar de transcriativa, e eu me lembraria, em particular, do Robert Loudon, não é? Que diz que não é um kantiano ortodoxo, não é? E eu diria ainda bem, não é? E certa vez eu o convidei para abrir um colóquio sobre justamente esse livro no qual está o texto do Tchela, um colóquio sobre o a priori, e ele disse que se sentia algo desconfortável, mas ele fez a conferência de abertura porque ele não ia tratar propriamente do puro, como todos sabemos, não é? Mas sim do impuro, não é? E ia justamente realçar a importância do impuro na filosofia kantiana. E eu, então, pedindo desculpas a você por fazer esse comentário só lateral, eu diria que há essa leitura, não é conservadora, talvez particularmente feita, e não por acaso, não é, pelos alemães. Eu tive a oportunidade de receber vários colegas aqui em Marília, por exemplo, o professor Döfflinger, que era até há pouco o presidente da Kant-Gesellschaft, e todos eles sempre se caracterizaram por essa leitura, claro, extremamente rigorosa, interessante, esclarecedora, mas conservadora. E, ao mesmo tempo, me parece que, se não houver essa leitura não conservadora, se não houver essa leitura transcriativa, o Kant acaba correndo o sério risco de tornar-se peça fundamental, importante, porém peça de museu,
no limite, é isso, e isso é algo, enfim, péssimo, não é? Então, eu creio que não deva ser considerada uma tensão, não é? Alguma coisa nociva, não é? A Kant-Forschung, nós pensarmos que há essas leituras que buscam naturalizar, como você bem lembrou, e no caso da epigênese e da pré-formação, nós temos mesmo muitos autores, não é, que tratam das representações elementares do conhecimento como sendo biologicamente compreendidas, ou devendo ser. Não é? E isso me parece bastante problemático, porque nós teríamos talvez aí um adeus a muito da distinção fundamental operada pelo kantismo entre fenômeno, coisa em si. Não é? Aí me parece que seria quase que não transcriar o kantismo, mas abandoná-lo. Né? Mas peço desculpas por não ter satisfeito a sua excelente questão. Obrigado, professor Birajara. Mais questões ou comentários? Eu lembro só como nota de rodapé que o Robert Loudon tem precisamente um livro chamado A Ética Impura de Kant, e recordo, a propósito de algo que falávamos no início, de um debate entre Loudon e Geyer, precisamente em Catânia, a propósito desse Kant impuro e desse Kant mais puro, cujas abordagens são de resto compatíveis e só enriquecem os estudos kantianos, diria eu. Ainda temos algum tempo? Vocês Eu estão peço, quase na hora do almoço aí. estamos quase na hora do almoço, mas como eu sei que normalmente na altura de fechar a sessão surge alguma questão, eu peço aos colegas e às colegas para se anteciparem. Não havendo, vão obrigar-me a expor-me e a colocar uma questão que me deixa um pouco embaraçado. Não, o Luís salvou-me do meu embaraço perante a minha próxima questão. Luís, a palavra é tua. Olá, bom dia. Professor, agradeço muito a apresentação, gostei muito. Ainda só pedir, se fosse possível, um comentário ao último parágrafo do texto de Seller, nomeadamente até à última frase, quando se diz que a filosofia transcendental de Kant terá tornado clandestina essa identidade do empírico como transcendentalmente possibilitado e do transcendental como empiricamente realizado. E só um comentário a esta conclusão, digamos, do texto de Seller. Eu não sei o que talvez eu pudesse acrescentar ao que falei ao João. Enfim, eu creio que no âmbito especulativo, não é, no qual se colocou a reflexão, não é, do professor Tchela, ele, enfim, situa o seu texto no âmbito da razão pura, né? Nós temos que essa relação, não é, que é fundamental, sem a qual o kantismo não se sustenta, não é? No âmbito especulativo, e foi por essa razão que eu tratei do conceito de múltiplo no meu comentário à última sessão do texto dele, essa relação, ela permite, não é, que nós enxerguemos o tipo de objeto que passamos a ter, não é, que produzimos, que conhecemos, não é, que é o objeto de conhecimento. Não é? Ou seja, esse objeto ele tem e tem de ter um quinhão de realidade, não é? De realidade empírica, não é? Mas é um quinhão, não é a empiricidade toda ela que seria, não é, talvez desejável num horizonte pré-crítico, num horizonte
dogmático, não é? E eu creio que para que tal explicação da relação entre transcendental e empírico em âmbito especulativo se dê de maneira satisfatória, nós precisamos, fundamentalmente, ter garantida e enxergar tal coisa da maneira mais clara, né? Nós precisamos ter o que eu chamei, apropriadamente ou não, de dupla face do espaço e do tempo. Não é? Se nós concedermos tal dupla face ao espaço e ao tempo, nós teremos concedido tudo, por assim dizer. Num certo sentido, tudo se segue com muito menos dificuldade, não é? Do que se nós não tivéssemos concedido tal dupla face ao espaço e ao tempo. Embora todos nós saibamos que o coração da razão pura seja, na sua parte, digamos, propositiva, a dedução transcendental, e como ela gerou, não é, as imensas dificuldades que redundaram na sua segunda edição, em 87, eu diria que a grande, não é, novidade, e que já vem, num certo sentido, desde 1770, com a dissertação, é o espaço e o tempo. Não é? Se não houvesse essa tal dupla face, na expressão que eu utilizei, nós não teríamos como compor transcendental e empírico. Nós não teríamos como efetivar o que eu chamei de protocolo de cooperação, não é, entre empírico e transcendental. Pela simples e suficiente razão de que o múltiplo puro é diretamente sintetizado pelos conceitos puros de entendimento. Porém, aquilo que é chamado de múltiplo empírico, não. E então, como fica o múltiplo empírico? Fica que ele é recebido pelo espaço e pelo tempo. Não é? Então, indiretamente, a empiria, na sua especificidade radical, é sintetizada pelas categorias. Mas, então, essa relação transcendental e empírico no âmbito especulativo, eu creio, ela se dê fundamentalmente por aquilo que eu me permiti chamar de dupla face do espaço do tempo. Justamente aquilo que, ironicamente, é tido por muitos kantianos do século XIX, por exemplo, o Feihinger e o Windelband, como sendo componentes inatos, não é? Ironicamente, porque significaria, de alguma maneira, ter prosseguido com o leibnizianismo. Né? Então, aquilo que para eles é fundamental, não é? Aquilo cuja concessão responde pelo que se segue na filosofia especulativa kantiana, seria um dado já existente, né, na filosofia pré-kantiana. Enfim, foi só um comentário à sua pergunta. Obrigado. Obrigado, Luís. Obrigado, professor Birajara. Ainda há algum tempo para mais questões? Eu agora sinto-me menos embaraçado com a minha questão, porque não está cá o professor António Marques, que eu acho que não partilharia a minha leitura tímida. Mas eu vou então colocar a questão. Embora seja inquestionável esta ideia quer do professor Birajara, quer de Zola, nas palavras do professor Birajara, a eliminação de qualquer suposto indício de sobrenaturalidade metafísica, nas palavras, na expressão de Zola, a ideia de que a filosofia transcendental tem um caráter meta-empírico, mas não metafísico, ainda assim, e pondo isto como evidências, eu sempre tive uma grande dificuldade em olhar para a crítica da razão pura como uma obra meramente de epistemologia ou de teoria do conhecimento, e não resisto a pensar na crítica da razão pura como uma obra também de ontologia. E queria unicamente deixar-lhe esta questão, que é uma questão geral que ultrapassa muito o texto. Obviamente, nós aqui neste texto de Zola não é considerado aquilo que
que não é feita nenhuma referência àquilo que temos que pensar, é unicamente àquilo que podemos conhecer. Mas, portanto, a minha pergunta seria esta: se partilha de uma possível leitura da Crítica da Razão Pura como uma obra não meramente de epistemologia, mas também uma obra, em certa medida, de ontologia, e nesse sentido metafísica também. Obrigado. Certamente, certamente. Eu creio que minha leitura, minha postura atual me levaria a dizer que o contributo fundamental, não é, da razão pura, não é, visado como tal pelo Kant, é epistemológico, não é? Mas aquele fundamento do qual ele partiu, não é? Essa parece ser uma leitura ainda dominante, não é? Aponta para um componente nem um pouco desprezível, não é? Muito pelo contrário, um componente fundamental que é o metafísico, não é? E que está, digamos, anunciando, não é? De algum modo, em alguma medida, a terceira crítica, não é? Com a dialética e, sobretudo, com o seu justificado, famosíssimo apêndice. Não é? Então, nós temos aí, não é, algo que faz pandan, não é, com essa, enfim, parte mais conhecida, mais trabalhada, ou que foi durante aproximadamente um século, não é? Desde, não por acaso, o neocantismo de Marburg, não é? A parte epistemológica. Não é? Mas, se nós nos voltarmos para a primeira parte, não é, da terceira crítica, e, sobretudo, para a segunda, eu diria, não é, nós temos aí uma linha que a vincula com a segunda parte, assim chamada, não é, a segunda parte da da primeira crítica. Então, não há como nós não pensarmos na importância, na dimensão, não é, metafísica da própria razão pura. Não é? E se nós concordarmos com pelo menos parte da leitura que eu faço do paroxismo, não é? Fundamental, fundante do kantismo, não é surpreendente que haja isso, não é? Que haja essa contrapartida no seio da própria primeira crítica, não é? Uma parte de inovação, até onde possível, de caráter epistemológico, e uma parte que busca acertar as contas e continuar com o pendor metafísico que nos enfim, indelével. Muito obrigado. Obrigado eu, professor Birajara, pela resposta não só informativa, mas de resto, no meu caso, reconfortante. Muito obrigado. Eu creio que estamos mesmo a terminar o nosso tempo e, portanto, eu, ainda antes de fazer um agradecimento final, queria fazer um anúncio. O Kant Reading Group deste semestre termina hoje, esta é a última sessão. Em todo o caso, eu devo chamar a atenção, deixem-me só copiar aqui o link, devo chamar-vos a atenção para uma atividade especialmente importante para nós. O Lisbon Kant Group foi o grupo português escolhido para participar no Virtual Kant Congress with a Cosmopolitan Purpose, que é como poderão ver, eu deixei-vos o link no chat. É uma série descentralizada de sessões virtuais com curadoria de várias sociedades kantianas de todo o mundo para comemorar o tricentenário de Kant, que tem lugar este ano, e, portanto, há sessões mais ou menos de 3 em 3 semanas, volto a dizer, organizadas por sociedades kantianas de todo o mundo. O Lisbon Kant Group ficará a cargo da sessão do dia 8 de julho, portanto, no dia 8 de julho, às 15 horas, conto convosco, dependendo, obviamente, do vosso interesse para a nossa sessão do Virtual Kant Congress. O nosso convidado, somos o único grupo que convidou alguém estrangeiro
não por qualquer tique de que o que é estrangeiro é que é bom, mas porque optamos por fazer a ligação com Lisboa via temática. E então teremos David Baumeister, da Universidade de Estugarda, ele que esteve o ano passado em Lisboa numa Graduate Conference organizada pela Inês Salgueiro e pelo Francisco Lisboa. Ele voltará a colaborar connosco, apresentará nessa sessão do Virtual Congress uma comunicação intitulada Lisbon 1755, Down of the Anthropocene. Portanto, pela via temática, pela via dos escritos de Kant sobre o terremoto de Lisboa de 1755. Deixei-vos o link não apenas para a informação relativamente ao programa de Virtual Kant Congress, mas também porque para participar nas sessões é necessário fazer o registro no Congresso, coisa que não tem dificuldade nenhuma, nem envolve qualquer tipo de aceitação ou rejeição. Meramente fazem o registro, é-vos enviado o link para as sessões e podeis participar nas sessões. Finalmente, mais uma vez, a nossa sessão é no dia 8 de julho, às 15 horas, com David Baumeister, da Universidade de Estugarda. Finalmente, sim, um agradecimento, mais um agradecimento sentido ao professor Ubirajara Rancã de Azevedo Marques por nos ter trazido este texto, por o ter desenvolvido com uma apresentação à qual se nota que dedicou trabalho e esforço e, portanto, e que, mais uma vez, riquíssima, rigorosíssima e que nos levou a pensar ainda mais sobre o texto de Zoller em particular e sobre a filosofia crítica de Kant. Muito obrigado, obrigado a todas e a todos também pela vossa participação nesta sessão e espero então que nos vejamos no dia 8 de julho. Obrigado. Bom fim de semana e bom descanso. Bom fim de semana.